RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Jornal da Tarde da RCV está a começar e abrimos com os títulos. Boa tarde. O Governo decreta situação de calamidade em 3 localidades de Santa Catarina do Fogo e disponibiliza 6 mil contos para apoiar agricultores e criadores de gado. O Conselho de Ministros aprova a nova modalidade da carta de condução por pontos que pode levar à perda da autorização de conduzir em caso de infração muito grave. Cerca de 20 famílias que moram a cerca de 5 km de São Filipe no Fogo reclamam da falta de ligação de energia da rede pública. O embaixador dos Estados Unidos da América em Israel assiste ao julgamento do primeiro-ministro de Israel e reitera pedido de anulação do processo ao perdão do aliado dos norte-americanos. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O Governo acaba de decretar situação de calamidade por um período de 3 meses para as zonas de Mãe Joana, Tinteira e Estância Roque, na sequência de incêndios florestais que deflagraram nestas localidades do Conselho de Santa Catarina do Fogo no passado dia 22 de maio. A decisão saiu da reunião do Conselho de Ministros de anteontem, que aprovou o montante de 6 mil contos, verba que, segundo o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, destina-se a ajudar os agricultores e criadores de gado das respectivas localidades a fazerem face aos prejuízos decorrentes do incêndio. O Governo, portanto, concedeu nesta resolução, concede um apoio financeiro na ordem dos 6.596.250 escudos, 6.596 contos, para dizer de uma forma mais fácil, destinar à implementação de medidas de caráter excepcional que se impõem, tendo em vista a recuperação, como eu disse, das zonas de cultivo, de pastoreio, a reflorestação das encostas, visando a rápida reposição das condições de vida nas áreas atingidas e a prevenção e resiliência, mitigando os riscos de desastres futuros. O incêndio em Santa Catarina do Fogo, a 22 de maio, abrangeu uma área de 300 hectares e afetou 19 agricultores e 12 criadores de gado. Na sessão desta semana, o Conselho de Ministros aprovou ainda um novo modelo de registro individual de condutores. Trata-se de um sistema de cartas por pontos que, esclarece o Ministro, pode resultar na perda da autorização de condução em caso de infração grave. Assim, serão 3 pontos para infrações graves e 5 pontos para infrações muito graves, entendendo, por exemplo, como infrações muito graves a condução sob efeitos do álcool, o excesso de velocidade, o desrespeito pelos sinais, pela ordem de paragem das autoridades. Há muita fuga, às vezes, o desrespeito das regras de paragem nos cruzamentos, que provocam muitos acidentes, por infrações graves. Há algumas situações de excesso de velocidade também, o desrespeito a algumas regras de estacionamento, sinais de trânsito, tudo isto já previsto no Código da Estrada e na legislação, nos regulamentos do próprio Código da Estrada. Transporte clandestino de passageiros foi outro tema da agenda da reunião do Conselho de Ministros da segunda-feira. O Governo quer garantir que todos os transportadores públicos sejam aqueles detentores de alvará de transportador público e que os condutores de transporte público sejam aqueles detentores de CAP, que é a aptidão profissional, uma formação para transporte público. Quem não tenha, não deve exercer essa função. Com esta alteração, pretendemos um forte combate ao transporte clandestino de passageiros. Situação de calamidade para Mãe Joana, Tinteira e Estância Roque, 3 localidades de Santa Catarina no Fogo, afetadas por um incêndio florestal a 22 de maio. Decisão tomada pelo Conselho de Ministros desta semana, uma reunião na qual foi igualmente adotada uma resolução para combater o transporte clandestino de passageiros. Autarcas de todo o território nacional participam em Mindelo São Vicente, o primeiro encontro estratégico da liderança municipal. O Estado de Desenvolvimento Médio-Alto do país encerra desafios em matéria de boa governança em setores chaves como a economia, no social também ambiente. Momento que desafia a consolidação da democracia e a construção do bem comum, metas que constituem o foco do fórum, onde esteve o José Pedro Santos na cobertura informativa esta manhã.
A construção de uma governança de base ética e centrada nas pessoas constitui os fundamentos da formação e liderança que reúne em Mindelo autarcas de todo o país. Um encontro de 3 dias, desenhado no quadro do Programa Conjunto para o Desenvolvimento Local, que está sob a liderança do Governo, que conta com a implementação das Nações Unidas e a parceria de instituições como a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. O encontro visa a preparação dos autarcas em respostas aos desafios da Agenda de Desenvolvimento 2030, um advento que exige lideranças cruciais e eficazes, refere David Martin, representante residente das Nações Unidas. É sabido que liderar e gerir um município envolve lidar com diversos desafios, nomeadamente gerir recursos limitados, atender às demandas diversas da população, conciliar interesses conflitantes, adaptar-se a um ambiente em constante mudança, manter a accountability e a ética na gestão. Estando o país sob o manto das reflexões do 50º da independência, o presidente da Associação Nacional dos Municípios enaltece o contributo das autarquias no percurso de desenvolvimento económico, social e ambiental, no aprofundamento da democracia e na construção do futuro coletivo. É aqui que devemos reafirmar o nosso compromisso com os valores da independência, soberania, unidade e desenvolvimento. A formação das lideranças locais é fundamental para uma gestão municipal eficiente, transparente e inovadora, especialmente num contexto de crescente complexidade das políticas públicas e exigências dos cidadãos. A resiliência perante os grandes desafios de consolidação do país é para Fábio Vieira um dos pilares alicerçados na ação das autarquias enquanto voz ativa dos cidadãos. Apelo a que este encontro seja não só um espaço de debate, mas também de ação concertada. Que daqui saiamos com estratégias claras, projetos concretos e uma determinação renovada para enfrentar os desafios da próxima década. A Associação Nacional dos Municípios está comprometida em ser a voz unificada das autarquias, trabalhando em parceria com o Governo, a sociedade civil e os nossos aliados internacionais, como as Nações Unidas. Investir na formação dos autarcas é investir na qualidade da democracia local e na eficácia das políticas públicas. Um encontro que o autarca anfitrião Augusto Neves enaltece pela oportunidade de reforço dos laços que fortifiquem a ação municipal em prol do interesse dos cidadãos. Eu sinto que o estarmos juntos e próximos, de certeza poderemos partilhar experiências, partilhar objetivos e dar o melhor resultado. Porque aquilo que nós todos auguramos é ter um Cabo Verde mais desenvolvido, é ter as famílias com melhor qualidade de vida e, de certeza, juntos seremos mais fortes e juntos conseguiremos chegar aos nossos propósitos. Mindelo acolhe até sexta-feira o primeiro fórum dedicado ao desenvolvimento da liderança autárquica no país. E a comunidade de Santa Cruz, interior norte de São Filipe, espera e desespera pela chegada de energia elétrica às cerca de 20 casas da localidade. Os moradores falam dos constrangimentos que vivem no dia-a-dia, numa zona que fica apenas cerca de 5 km do centro de São Filipe, conforme Anabela Varela. Os moradores de Santa Cruz aproveitaram a presença da RTC para expor o seu calvário de falta de energia. Desde 2016, altura do lançamento do projeto 6 Ilhas, que prometia melhorar os sistemas de transporte e distribuição de energia, os residentes alimentam a esperança de ter luz em casa, até porque os cabos de média tensão passam nas imediações. No entanto, anos depois, lâmpadas, frigoríficos e outros eletrodomésticos continuam sem funcionar. Yannick Fernandes, Henrique Teixeira, Maria de Lourdes de Barros e Maria Tavares foram os porta-vozes da comunidade. Nossa vida é cheia de esperança, mas sabe? Esperança, mas ela está bem de dura cantando. Não, eu nem que estou cantando, beijo muito. Gileiro, como é que nem fica bem feito, sem luz? Se uma minha cria na bila com luz, bem fica ali, atrapalhado. Minha tem própria instalação feita que engenheiro bem ali, e minha mostra tudo usando a casa, que alguém se morar casa e costa. Que engenheiro? Engenheiro de elétrico. Mas ali já fica depois, já pôr sinal de posto. De ali basta. Mas tem que sinal de posto já paga. Ali tem muito alguém. Outros já se ali tudo para onde que tem luz, que tem que ter para investir na zona para que conseguir. Os moradores recordam que a energia é um bem de primeira necessidade, cuja ausência acarreta múltiplos prejuízos, nomeadamente na conservação de alimentos e na qualidade de vida de famílias inteiras. Se uma dia estou a fazer aquela comida, estou a ficar lá sempre na geleira para a base. Se você vai abrir, sabe fazer um campo, tem que comprar um bocadinho de coisa porque bem estraga. Para sem luz, do que tem uma maneira
primeira fase. É para a Bíblia em 13 dias. Então, não entendemos, a Nhecata pode fazer muita economia. Não, cota, é para fazer canta aquilo, para que se traga. Eu já me, eu coisa te estragam, comprar, cantar lá na casa, irmão na galinheiro, ele veio com esse galinheiro. Como irmão na América, ele encarregam-se a casa, que não água por lá, por algumas coisas. Se messe, não está apanhando, está bem, mas está ficando longe. Se tu fica cá, minha filha está na carro, se ele vai para lá, não fala, apanha, eu traze. Mas o dia que as coisas que te servem. Alguns residentes instalaram painéis solares, mas de capacidade limitada. O sistema é fraco, não satisfaz todas as necessidades e deixa de funcionar assim que cai a noite. De dia não tens rasca com televisão, mas de noite cata. Nós ali que tem tudo alguém, que tem painel. Isso me minta jeito que eu primo lá, mas eu sei como é. Santa Cruz situa-se a cerca de 5 km do centro de São Filipe, uma proximidade que torna incompreensível a persistência da escuridão. Os habitantes esperam que este apelo chegue a quem de direito e ponha fim a esta longa e injusta espera. Não tenho esperança, mas ele chega. Essa esperança, eu estou vivendo a ele por longos anos. Vamos ver então o que é que acontece. A Câmara Municipal do Sal e a Escola Profissional da Madeira e Porto Santo assinaram hoje um protocolo com o objetivo de criar oportunidades de trabalho para jovens salenses. São cursos de 3 anos a partir do 9º ano de escolaridade, conforme o Moisés Évora. Um protocolo assinado pela vereadora de Educação Maria João e Miguel Sanders, diretor-geral da SELF, Escola Profissional. Ao usar da palavra, a vereadora Maria João classificou de importante o momento. Os nossos alunos não tendo essa possibilidade na Ilha do Sal, não é? Então é abrir caminho para que eles possam ir a Portugal e poder se candidatarem a essas vagas e terem essa possibilidade de ali entrarem e darem a continuidade. Nós já temos vários candidatos para preencherem essas vagas, juntamente com a parceria do Ministério da Educação, da Delegação Escolar, do Complexo Educativo CEMAM e também EPSOM. Em parceria com eles também, nós fizemos toda essa apresentação a pais encarregados de educação, mostrar-lhes a grande valia de os alunos poderem aceder a esses cursos e poderem dar continuidade aos seus estudos. Cursos com duração de 3 anos e para alunos do 9º ano, que terão também a oportunidade de completar o 12º ano. Cursos de uma determinada área profissional e que dá a equivalência ao 12º ano, com a possibilidade dos alunos entrarem nas universidades, caso assim o entenderem. É mais do que um protocolo entre estas duas entidades, acho que projeta o futuro e abre portas aos jovens daqui da Ilha do Sal para outros possíveis voos. Diretor-geral Miguel Sanders, ele fala também dos cursos à disposição dos alunos. Nomeadamente restaurante e bar, cozinha e pastelaria, apoio psicossocial, geriatria, organização de eventos. Portanto, são áreas que há, algumas com mais procura do que outras, não é? Mas estas são essencialmente as áreas que nós temos neste momento o pedido de abertura, com autorização, só que depois isto passa para uma segunda fase, que é naturalmente a procura que poderá haver por parte dos alunos, porque os cursos podem estar autorizados, mas depois não haver procura por parte dos alunos. Uma cerimónia que decorreu nos espaços do Conselho. E Cabo Verde está pronto para se posicionar como país piloto na liderança de projetos de navegação por satélite em sistemas de alerta precoce na África Ocidental, afirmação do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, na abertura oficial da Conferência Africana de Navegação por Satélite que está a decorrer aqui na praia. Evento que oferece uma plataforma para que as partes interessadas africanas explorem como a navegação por satélite pode contribuir para reduzir os riscos de desastres naturais. A Joana Lopes tem uns pormenores. O continente africano é altamente vulnerável a uma vasta gama de riscos naturais, como furacões, secas, deslizamentos de terra e inundações. Em 2023, registrou-se no continente cerca de 10.000 fatalidades devido a desastres, com perdas financeiras em 15 mil milhões de dólares. E as mudanças climáticas estão a exacerbar e a intensificar a frequência desses eventos extremos, impactando sobretudo países
com a vulnerabilidade de Cabo Verde. Daí que a aposta é na economia digital, explica o ministro Gilberto Silva. Apelamos a uma abordagem continental integrada para os sistemas de alerta precoce e ao potencial de parcerias com universidades, centros de investigação e, sobretudo, o setor privado para alcançar este objetivo. Cabo Verde está pronto para assumir um papel de liderança, posicionando-se como um país piloto para projetos demonstrativos de navegação por satélite em sistemas de alerta precoce aqui na África Ocidental e reforçando a criação de um centro regional de cooperação em alerta precoce baseado em tecnologias espaciais. Que estes dias em Cabo Verde sejam frutíferos em ideias, parcerias e soluções que nos permitam construir um futuro mais resiliente e seguro para todo o continente africano. Cabo Verde, que tem a pretensão de ser um hub tecnológico na nossa sub-região, quer partilhar na conferência sobre a navegação por satélite em África, agendada para 2026 em Dakar, esta ideia, diz o diretor-geral das Tecnologias Digitais e Economia Digital, Amílcar Tavares. Existe uma necessidade de estarmos em cima da evolução, estarmos a acompanhar as tendências e estarmos a fazer o upgrade das plataformas que nós fazemos uso, não é? Portanto, a perspectiva é que possamos realmente estar a acompanhar através desta plataforma que nós estamos a criar agora e que vai iniciar próximo ano em Dakar e podermos com isto também tirar proveito de investimentos, financiamentos e parcerias que possam beneficiar Cabo Verde. A lógica de trazer este evento de pré-lançamento para Cabo Verde é precisamente de fazer esse posicionamento do país relativamente a este domínio e propagar a mensagem relativamente ao potencial de Cabo Verde para ser este hub que nós queremos. O diretor do Programa de Navegação por Satélite para a África, Diouf, nos explica como vai funcionar este sistema de alerta precoce. On a développé une capacité a partir de 10 experts qu'on a recrutés. Através de 10 especialistas recrutados por todo lado em África, estamos a desenvolver capacidades. E neste sentido, utilizamos a Comunidade Econômica Regional para desenvolver um núcleo de especialistas em cada país. Portanto, hoje sabem o que é a navegação por satélite. Por exemplo, podemos utilizar a agricultura de precisão para a pesca, pode-se construir um círculo e cada vez que um pescador vai entrar numa zona interdita, o satélite envia um sinal de alerta dizendo para não aceder à zona. Este é um exemplo de que a navegação por satélite pode oferecer. Ne passez pas ici, c'est une zone interdite. Voilà, ça c'est le genre d'application, par exemple, que la technologie de navigation par satellite pourra apporter dans ce cadre-là. O evento, que serve de antecâmara da Conferência de Dakar, prevista para o próximo ano, é organizado pelo Escritório Conjunto do Programa SETNAV África, em parceria com o Ministério da Economia Digital de Cabo Verde. Já temos 13 horas mais 18 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O contrato de concessão de serviço público de radiodifusão e televisão rubricado hoje entre o Governo e a RTC é um bom contrato e que respeita a Lei de Comunicação Social, advoga a Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, que reconhece as novas exigências na relação com o Estado. O chefe do Governo alerta que as exigências para com a RTC devem aumentar, conforme o Isentório dos Reis. Karine Miranda destaca a atualização da indemnização compensatória de 48 para 86 mil contos, com efeito a janeiro do ano passado. A presidente do Conselho de Administração da RTC considera que é um bom contrato e que respeita escrupulosamente a Lei da Comunicação Social. Teve elementos presentes da área de conteúdos, o administrador do pelouro de conteúdos, tivemos também consultorias a nível da área da comunicação social e podemos dizer que é um bom contrato, é um contrato robusto, sólido e atual. E não há risco nenhum de interferência. Estamos a respeitar a Lei da Comunicação Social, a Lei da Rádio e a Lei da Televisão. Agora, com mais recursos financeiros, os trabalhadores da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana serão dotados de um PCCS à altura. Está a ser trabalhado pela empresa Mundi Consulting
Nós já tínhamos tido uma primeira versão a quando da nossa tomada de posse, que foi trabalhada pelo anterior Conselho de Administração. No entanto, depois de termos contacto com esse novo PCCS, achamos que era necessário alguns ajustes para termos um bom PCCS à altura da RTC e aquilo que os trabalhadores da RTC merecem. E também aproveitamos para negociar com a Mundi Consulting, trabalhar esse PCCS à luz do novo PCFR. Estamos a aguardar, esperamos ter esse novo documento em breve para socializar com os colaboradores da RTC. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva alerta que a RTC precisa subir agora a fasquia, sobretudo na qualidade do serviço prestado. Atuarmos e intervirmos sobre estas áreas. Qualidade, gestão de recursos humanos, modernização tecnológica, inovação e sustentabilidade económica e financeira. Este contrato está enquadrado dentro de um aumento substancial da compensação financeira. Preciso lembrar que é desde 2013, mas se andarmos um bocadinho para trás, isto vem de 1997. 48 mil contos, período super longo, com o mesmo valor, claro que vai sendo comido depois pela inflação, pelas necessidades emergentes de melhoria também da qualidade dos serviços, com o mesmo valor de compensação. Nós aumentamos significativamente para 86 mil contos, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2024. Há no contrato uma cláusula de revisão, mas ao mesmo tempo isto estará associado a tudo aquilo que viemos a fazer no sentido de garantir a atuação sobre estes pontos aqui que eu disse. O novo contrato de concessão de serviço público celebrado hoje entre a RTC e o Governo tem a vigência de 15 anos. E o presidente do Arquivo Nacional de Cabo Verde alerta para a falta de estudos sobre a história recente do país, sobretudo após a independência. O dirigente do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde adverte que a fraca cultura de arquivo nas instituições públicas, o que compromete a preservação da memória recente. A declaração foi feita durante a abertura da Conferência Internacional sobre a História Recente de Cabo Verde, promovida pela instituição no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência. A Edna Barros tem os detalhes. O evento marca o início de um ciclo de conferências que vai até dezembro sobre temas como turismo, saúde, cultura e administração, com o objetivo de reunir contributos numa ata oficial que sirva de base para futuras pesquisas diante da escassez de estudos sobre os últimos 50 anos de Cabo Verde, explica José Maria Borges. Portanto, existem poucos trabalhos retratando a história recente do país. Portanto, em 1975, esta parte, pouco se conhece daquilo que foi a evolução do país, o seu crescimento, feito por trabalhos académicos. Existe esta lacuna, por exemplo, muito rapidamente. Portanto, não existe a história sobre as ilhas, sobre os municípios. Portanto, ainda não está feito um trabalho sobre cada uma das ilhas. Portanto, estamos a tentar, com esta conferência, lançar um mote, dar pistas e iniciar um diálogo, um debate sobre a história recente do país, com este ciclo de conferências que vai versar várias áreas. E vamos continuar ainda a partir do mês de outubro, com mais atividades, e também no mês de dezembro. Que no final será produzido e incluído numa ata que vamos distribuir e entregar à sociedade cabo-verdiana. José Maria Borges também destaca dificuldades na preservação da documentação pós-independência devido à falta da organização dos arquivos nas instituições públicas. A organização recente da história, a partir depois da independência, está com algumas dificuldades da sua organização e tratamento. Porquê? Porque temos tido alguma dificuldade a nível de toda a sociedade cabo-verdiana de introduzir, absorver e ter arquivistas nas estruturas das diversas instituições. Isto dificulta que a organização da informação que é produzida seja feita. Portanto, para isso é preciso que as instituições que estão a produzir informação, portanto, façam esse trabalho de organização dessa informação. Entretanto, diz José Maria Borges, que o Instituto do Arquivo está a implementar um projeto de diagnóstico da situação arquivística no país e formou recentemente 21 jovens para reforçar a atuação nos serviços de arquivo das instituições públicas. Já o ministro Eurico Monteiro afirmou que a reflexão sobre a história recente do país deve ajudar a projetar o futuro com confiança. Conhecer este percurso, eu acho que é a melhor forma que nós temos de avaliar com mais precisão o presente. Eu creio que isto é um elemento também importante, não só para corrigirmos aquilo que tiver a ser corrigido e em termos de futuro, mas sobretudo uma motivação extra para acreditar que é possível afinal. A iniciativa pretende estimular a produção de conhecimento sobre a história recente, promovendo um novo ciclo de valorização da memória coletiva cabo-verdiana. Já
Já temos 13 horas mais 25 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O sistema de pagamento denominado PIX no Brasil faz parte da grande lista de reclamações mencionada no processo de investigação comercial dos Estados Unidos da América contra o Brasil. O sistema de pagamentos brasileiro é citado como exemplo de como o governo brasileiro favorece o país em detrimento das empresas norte-americanas. O Brasil também parece engajar numa série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrónico, cita o documento do escritório da representação comercial dos Estados Unidos da América. Um dos casos mais emblemáticos desta concorrência entre sistemas de pagamento aconteceu com o serviço WhatsApp Pay, controlado pela empresa Beta. A 28 de maio de 2020, o Banco Central Brasileiro publicou as primeiras regras do PIX, como o processo de homologação das instituições financeiras e como ocorreriam as primeiras simulações entre bancos. Menos de um mês depois, o Facebook anunciou o lançamento do sistema de pagamentos na plataforma WhatsApp Pay no Brasil. O Brasil, aliás, foi o primeiro país a ter o lançamento deste sistema após testes feitos na Índia. O início das transferências seria via cartões de outras duas empresas norte-americanas, Mastercard e Visa. Pouco depois, o Banco Central e o Conselho Diretivo Administrativo da Defesa Económica do Brasil decidiram suspender as transferências via WhatsApp Pay. No início do ano seguinte, em 2021, a autoridade monetária finalmente deu luz verde para o sistema de WhatsApp Pay, que pudesse então finalmente realizar as transferências entre as pessoas físicas. A plataforma da Beta foi oficialmente relançada meses depois, mas não pegou entre os brasileiros que já tinham o sistema PIX como ferramenta popular e usada maciçamente. Naturalmente que os norte-americanos não ficaram contentes por perderem um mercado de largos milhões de consumidores e neste momento de início de uma briga comercial entre os dois países, a questão do PIX veio à tona. E o presidente norte-americano Donald Trump reuniu-se ontem com executivos das maiores empresas de tecnologia e também energia do país. O encontro acontece enquanto o governo norte-americano prepara novas medidas para impulsionar a expansão da inteligência artificial. Durante o evento sobre energia, Donald Trump disse que os Estados Unidos lutariam contra a China de uma forma muito amigável. O encontro destacou a crescente relação entre tecnologia, energia e geopolítica, à medida que a inteligência artificial se torna crucial em setores que vão desde salas de reuniões corporativas até defesa. Em meio ao impulso do investimento doméstico, Donald Trump também aproveitou a cimeira para destacar um novo acordo comercial com a Indonésia e sinalizou que mais acordos poderiam ser firmados, inclusive potencialmente com a Índia. O governo norte-americano lançou uma guerra comercial global nos últimos tempos, impondo tarifas de pelo menos 10% a muitas nações e taxas ainda maiores a outras, parte de um esforço amplo para reformular o comércio global e superar a China, particularmente em setores críticos como a inteligência artificial. O embaixador dos Estados Unidos da América em Israel visitou esta quarta-feira o julgamento por corrupção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e apoiou o apelo do presidente norte-americano Donald Trump para que o processo judicial seja anulado ou para que o líder israelita seja perdoado. O embaixador disse aos jornalistas que a sua decisão invulgar de estar presente no julgamento foi uma questão de representar o que o presidente Trump tem dito repetidamente. O embaixador dos Estados Unidos assegurou que o presidente Trump não interveio no processo ou no resultado e reconhece que o processo tem de seguir o seu próprio caminho, mas é uma questão pessoal para ele. Ele considera o primeiro-ministro de Israel um amigo. Netanyahu foi indiciado em 2019 por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança em 3 casos separados, com ele a negar todas elas. O primeiro-ministro de Israel descreveu o processo em curso como uma caça às bruxas, promovida deliberadamente pela esquerda. Donald Trump instou Israel a desistir do caso ou a perdoar o primeiro-ministro, alegando que o julgamento poderia prejudicar a capacidade do líder israelita de negociar com o grupo militante palestiniano, o Hamas. Já temos 13 horas mais 29 minutos, praticamente no final deste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago neste momento. Há instantes partiu de São Nicolau um aparelho da TACV, que está ao serviço da TACV, e vai em direção ao aeroporto Cesária Évora em São Pedro, São Vicente, e por esta altura o avião deve estar bem perto mesmo da aterragem no aeroporto de São Pedro em São Vicente.
Veio para a praia uma outra aeronave, também ao serviço da TACV, partiu da Ilha do Sal e está neste momento a sobrevoar os céus aqui da capital, e dentro de, sensivelmente, 5 minutinhos, este aparelho deverá aterrar no aeroporto internacional Nelson Mandela da Praia. Aliás, esta aeronave partiu é da Boa Vista e não da Ilha do Sal. Este voo da TACV que vai aterrar daqui a pouco aqui na praia. Na Boa Vista está prestes a aterrar neste momento um avião que vem de Nottingham, é da operadora TUI, deve estar muito perto mesmo da pista, e também para lá vai uma outra aeronave, só que é da Neos, vem de Milão e deve aterrar dentro de sensivelmente 10 minutinhos, e tanto no aeroporto de Rebelo. Para a Ilha do Sal deve chegar daqui a pouco, dentro de sensivelmente meia hora, um aparelho é da EasyJet, vem de Londres, e em sentido contrário vai para a Europa, um aparelho da TAP que saiu aqui da praia. A aterragem prevista na capital portuguesa às 6 horas e 36 minutos. Um pouco mais à frente está uma outra aeronave também da TAP, só que partiu de São Vicente e vai aterrar um pouco antes também na capital portuguesa, quando forem 6 horas mais 18 minutos. Pela via marítima, neste momento, o movimento de ferros é inexistente. Donde tu encontra-se no porto de Salreira, Boa Vista, e os demais estão em São Vicente. A novidade é que aparece aqui o sinal do Praia da Guarda, mas ainda a embarcação está no cais aí da Cabnave, mas seja como for, o navio já deu sinal de vida, está com os equipamentos ligados. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Além de outras informações, para esta quarta-feira, 16 de julho, o sol despontou às 6 horas 12 minutos e 37 segundos. O pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 41 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, sai pelo leste quando forem 23 horas mais 27 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 44 minutos e a seguinte será às 16 horas e 30 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu à meia da manhã às 10 horas e 9 minutos e a seguinte será às 22 mais 42 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 16 horas e 20 minutos até às 18 horas e 20 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 4 horas e 32 minutos e a seguinte será às 17 horas mais 21 minutos. E a primeira pré-mar será às 10 horas e 59 minutos e a seguinte às 23 mais 38 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã, quinta-feira, poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 4 horas e 47 minutos até às 6 e 47, ou então mira das 17 horas e 8 minutos até às 19 horas e 8 minutos. 13 horas e 32 minutos, vamos à reposição dos principais assuntos que marcaram esta edição. Dissemos que o Governo decretou situação de calamidade em 3 localidades de Santa Catarina do Fogo e disponibiliza 6.000 contos para apoiar agricultores e criadores. O Conselho de Ministros aprova a nova modalidade da carta de condução por pontos, que pode levar à perda da autorização de conduzir em caso de infração muito grave. Cerca de 20 famílias que moram a cerca de 5 km de São Filipe, na Ilha do Fogo, reclamam da falta de ligação da energia da rede pública. O embaixador dos Estados Unidos da América em Israel assiste o julgamento do primeiro-ministro israelita e reitera pedido de anulação do processo ou então perdão do aliado dos norte-americanos. Anatólio Lima com o Jornal da Tarde. Os títulos estarão de regresso às 14 com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.